Hoje falaremos do significado da dívida pública e os seus meios de pagamento que são diretamente proporcionais à redução da garantia de seus direitos. A dívida pública no Brasil aumentou cerca de 236 bilhões, situação esta que é paga diretamente pela população, pois os serviços como educação, saúde e moradia são preteridos para que este débito seja diminuído. A dívida pública é a soma de tudo aquilo que todos os órgãos do Estado brasileiro devem, incluindo o governo federal, municípios e empresas estatais. A ideia básica é que quando o governo ele opera o regime de taxa de câmbio, tal como ele opera hoje no Brasil, né, ele se coloca na posição de comprar muitos dólares para fazer com que as reservas do país cresçam, né? Nesse processo ele diminui a dívida externa, porque ele acumula dólares, né? Mas na hora que esse dinheiro, esses dólares entram, ao comprar esses dólares, ele emite reais. E aí, como ele fica com medo de gerar inflação por causa dessa emissão de reais, ele tenta tirar esses reais novamente de circulação. E o jeito que ele tem para fazer isso é emitir títulos da dívida pública. Ao emitir esses títulos da dívida pública para tirar esses reais de circulação, a nossa dívida pública cresce. Na verdade, o que houve foi que o Brasil passa de uma posição de devedor para uma posição de credor. Hoje ele tem um montante de recursos suficientes para zerar essa dívida. Na verdade, a dívida externa ela não zerou, porque dívida externa nenhuma zera, porque o país sempre vai precisar de financiamento externo para se desenvolver. O que houve foi que o Brasil passou a ter um volume de recursos suficiente para alongar essa dívida com um perfil de juros bem menor do que pagava antes. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e com um grande índice de desigualdade social. E um dos principais motivos para que essa situação permaneça é o modelo econômico aplicado no país, que privilegia os gastos financeiros em detrimento dos investimentos sociais. O principal impacto desse processo na população decorre do fato de que, como o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo em termos reais, né, isso significa que recursos que em outras circunstâncias estariam à disposição do Estado para obras de saneamento, para obras na área de educação e de saúde, são consumidas pelo pagamento dos juros incidentes sobre essa dívida pública. Convidamos Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, para nos explicar um pouco mais sobre os impactos dessa dívida, sobre a CPI que envolveu e como isso afeta os servidores e a população brasileira em geral. Maria Lúcia, eu queria saber uma coisa. A gente parece que está fazendo uma conversa de doido aqui quando a gente fala de dívida pública. Por quê? Há um tempo foi grandemente divulgado que essa dívida havia sido paga. Como fazer uma auditoria em uma dívida que não existe? Me explica um pouco sobre isso. Na realidade, nós efetuamos um pagamento de 15 bilhões e meio ao FMI, 15 bilhões e meio de dólares. Esse montante representa apenas 2% da nossa dívida, somando a dívida interna com a externa. E hoje não tem muito sentido falar em dívida interna, porque a maior parte dessa dívida está em mãos de estrangeiros. Então, hoje nós temos que usar o conceito de dívida pública. E apenas 2% desse montante atual foi objeto de pagamento antecipado ao FMI. E mais, na realidade, nós não quitamos nada, quitamos somente a dívida junto ao Fundo Monetário. A dívida só mudou de mãos, porque deixamos de pagar ao FMI, deixamos de dever ao FMI e passamos a dever aos credores da dívida interna, que foi emitida para efetuarmos esse pagamento ao FMI. Então, na verdade, o que podemos dizer que acabou foi uma dívida externa, mas que transformou-se numa dívida interna que continua sendo uma dívida pública, não é verdade? Exatamente. A parcela que foi paga era a parcela que nós devíamos ao FMI, que era a menor parte da dívida. A questão é que no imaginário popular, dívida externa é com o FMI, né? Então existe esse mal entendido de que a dívida teria acabado, mas isso não é verdade. Hoje a dívida pública está em cerca de 3
trilhões de reais, porque a dívida interna está em 2,5 trilhões e a dívida externa em cerca de 350 bilhões de dólares. Falando um pouquinho sobre isso, desse montante, de onde é que veio esses valores todos, a composição dessa dívida? Me explica um pouquinho. Olha, a recente CPI da dívida, ocorrida na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, permitiu acesso a vários documentos e provas que nós, brasileiros, nunca tínhamos tido acesso. Porque na década de 70, quando a dívida externa começa a crescer, nós estávamos em plena ditadura militar, sem acesso a documentos. O que foi possível revelar? Que no início do crescimento da dívida, cerca de 75% dessa dívida era dívida privada. E dívida privada do setor bancário e do setor multinacional instalado no país que tinha acesso a crédito externo. Apenas 25% era dívida, a chamada dívida do milagre econômico, da construção das siderúrgicas, hidrelétricas e etc. E aí, acompanhando, nós começamos a identificar como que essa dívida cresceu. Ela cresceu por conta de mecanismos financeiros que não representaram o ingresso dos recursos no país. Então, aí já começa a haver o questionamento, porque essa dívida do setor privado e do setor público, a partir de 83, ela foi toda transferida para o Banco Central. O Banco Central se transformou em devedor dessa. Então, hoje tem-se a ideia de que surgiu do Banco Central essa dívida, né? E isso não ocorreu, não é? Porque foi uma mera jogada do setor financeiro privado, internacional, que é o maior credor do Brasil, desde a década de 70, eles mesmos é que controlavam o patamar das taxas de juros, Prime e LIBOR, que eram as taxas que regiam os contratos de dívida brasileira, e eles elevaram de forma unilateral essas taxas de 5% a 20,5%, que é uma dívida de juros sobre juros, que configura uma figura jurídica chamada anatocismo, que o Supremo Tribunal Federal já considerou ilegal. Inclusive, eu ia tocar nessa questão agora, essa questão dos juros, da relação das taxas de juros com a dívida pública, né? O próprio STF já assumiu que existe alguma coisa errada nisso, né? Explica pra gente. Sim, já tem uma súmula antiga do Supremo, súmula 121, que considera que essa figura de juros sobre juros, ela é uma figura ilegal, porque a parcela dos juros, ela passa a entrar no montante da dívida e sobre ele passam a ser calculados juros. E aquele valor nunca chegou a ser emprestado. Ano passado, em 2010, parece que cerca de 45% do orçamento público do país foi destinado para o pagamento da dívida, né? Cerca de 635 bilhões de reais. A tendência desse endividamento é crescer e continuar afetando, porque afeta nós diretamente, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Sim, infelizmente a tendência é só aumentar. E principalmente porque nós identificamos na época da CPI que o governo tem classificado parte dos juros como se fossem amortizações. Então, permitindo emissão de dívida para pagar parte dos juros, o que também é ilegal. E isso tem provocado um crescimento exponencial do montante da dívida. E com essas taxas de juros altíssimas que praticamos aqui no Brasil, as maiores do mundo, disparado, as maiores do mundo, a tendência da dívida é só crescer. E como isso afeta toda a sociedade? Na hora de cumprir os compromissos com a dívida tem uma prioridade que conta com um aparato legal, que conta com uma série de normas que permitem que primeiro os recursos sejam destinados para a dívida e depois o restante é repartido. E, inclusive, há recursos que são específicos para o pagamento da dívida, né? Recursos que entram no orçamento público que não podem ser gastos com outra coisa a não ser com aquele pagamento da dívida. Exatamente. Toda essa marra legal que prioriza o pagamento da dívida, ele acaba afetando todas as outras áreas, porque os recursos não chegam
a atender às necessidades sociais. O Brasil, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, é o 7º país mais rico do mundo, nós somos, por outro lado, o 73º no ranking do respeito aos direitos humanos, segundo o relatório da ONU. Que poderiam estar sendo investidas em áreas como educação, saúde, etc. Né? Exatamente, porque enquanto em 2010 foram 45% para a dívida, como você mencionou, para a saúde foram 3,91%, para a educação 2,87%. Entendo. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência, Maria Lúcia, no Equador. E aí você já entra no assunto, eu acho que você já vem estudando há algum tempo, tem um site muito legal que é o da Auditoria Cidadã, né? E lá você encontra vários dados, nós vamos disponibilizar para vocês vários desses dados. O que seria hoje, de verdade, a dívida brasileira? Porque a sua experiência no Equador você vai contar para a gente. Me fala um pouquinho agora. Pois é, o Equador deu uma lição de soberania, né, a todo mundo. Inclusive, a experiência do Equador está sendo amplamente divulgada agora na Europa, com essa crise da dívida que está instalada no continente europeu. Porque o presidente Rafael Correa criou em 2007 uma comissão para realizar a auditoria da dívida. Criou por decreto. Nomeou um grupo de pessoas por decreto, eu tive a honra de ser nomeada aí por ele, e deu por decreto também poderes a essa comissão de pedir a documentação a todos os órgãos públicos que lidam com a questão da dívida no país enfim, todo esse respaldo legal garantiu a possibilidade de uma investigação em base a documentos, né, provas que nós acessamos, e realizamos um relatório que respaldou uma decisão soberana do presidente de oferecer para o mercado um pagamento de 30% do valor daquela dívida externa em títulos. Então, depois de todo o estudo, depois de toda a auditoria, percebeu-se que a verdadeira dívida era cerca de 30% do que estava sendo colocado. Na verdade, o nosso relatório impugnava toda a dívida. Mas por questões políticas e até para tentar um acordo, porque qual seria a outra opção dele? Questionar 100% da dívida em juízo? Onde isso seria julgado? Quanto tempo levaria? E ele queria resultados imediatos para aplicar já no seu governo. Então, como havia responsabilidade também recíproca de presidentes equatorianos anteriores que firmaram documentos, que renunciaram à prescrição da dívida e outras barbaridades, ele então avaliou tudo isso e fez essa proposta de reconhecer no máximo 30% daquele montante da dívida externa em títulos. E a grande surpresa foi que 95% dos detentores desses títulos aceitaram essa proposta, entregaram, e os outros 5% nunca apareceram. E esse mercado é o mesmo a que o Brasil está sujeito com sua dívida, não é isso? Praticamente, porque o mercado são os grandes bancos, né? Nós todos sabemos disso. O mercado é uma coisa muito restrita. Primeiras comissões de auditoria que passaram a funcionar na Europa também já estão identificando a mesma tese de que o mercado é controlado por um pequeno número de grandes bancos internacionais, né? Então, e eles também são os únicos que estão se beneficiando deste modelo econômico. Os lucros dos bancos nunca alcançaram patamares tão elevados. E quando eles correm risco de quebra, por conta de procedimentos derivativos sem lastro que eles mesmos emitiram, o Estado corre para salvá-los. Exato. E cria dívida pública e transfere toda essa problemática que estava instalada no setor bancário para o setor público. E aí uma bola de neve. E aí quem paga a conta são os servidores ativos, aposentados e toda a sociedade. No caso, só a presidência pode determinar a realização dessa auditoria? Como é que para a gente entender aqui, como é que a gente pode um dia ver isso materializado no Brasil, essa auditoria? Olha, de acordo com a Constituição, essa auditoria seria feita pelo Congresso com uma comissão mista, com representantes da Câmara e do Senado e com a participação de técnicos, que seriam auditores do Tribunal de Contas e dos demais setores do Executivo,
e do Legislativo que são envolvidos com a investigação e com o acompanhamento da dívida pública. Tá certo, muito obrigada, Maria Lúcia, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, passou rapidamente pela nossa cidade e gentilmente aceitou o nosso convite para essa entrevista. E nós nos vemos na próxima terça-feira com um novo tema, mais polêmico ainda. Esperamos que você nos acompanhe. Obrigada.